Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 5 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, entre outras coisas, sobre o recall do Galaxy Note 7, conselho de ética para o uso de inteligência artificial, invasão do Last FM e o fim do Project Ara. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu ter o nome citado aqui para todo mundo ouvir, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Cauê Vinícius, o Fernando Pinto, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Felipe Braço, o Paulo Pires, o Felipe Kellerman, a Bárbara Torquato, o Rafael Cantarelli, o Douglas Raporte e o Bruno Bezerra. Muito obrigado! Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Google, que engavetou o Project Ara, que era aquele telefone modular que eu comentei aqui algumas vezes. Essa informação apareceu primeiro no site da Reuters e ao longo do dia, na sexta-feira, o Google confirmou a decisão numa declaração para o site VentureBeat. Isso não chega exatamente como uma surpresa, na verdade eu até cheguei a comentar aqui uma vez que achava que estava ficando cada vez mais difícil esse projeto ser lançado um dia, e eis que depois de alguns adiamentos o Google resolveu acabar com o projeto para, de acordo com eles, poder se concentrar mais nas outras coisas que eles estão desenvolvendo. Ainda sobre a empresa, na sexta-feira o site Android Police publicou uma matéria falando que, de acordo com as fontes deles, o Google vai fazer um evento no dia 4 de outubro. Esse evento deve contar com o lançamento da linha Pixel de smartphones, que basicamente vai chegar para substituir a linha Nexus, com o anúncio de um Chromecast compatível com conteúdos 4K, mais detalhes sobre o Google Home e também o anúncio do headset imersivo Daydream VR que eles apresentaram rapidamente durante o Google I.O. Agora, atenção você que tem uma conta lá no Last FM, lembra disso? Na sexta-feira, pintou a informação de que mais de 43 milhões de logins e senhas do serviço que tinham sido roubados em 2012 começaram a vazar na internet, então tá aí mais um lugar para você trocar sua senha só para garantir e mais um motivo para você ver como nunca é uma boa ideia usar a mesma senha em mais de um lugar. Ainda sobre esse assunto de segurança, no último episódio do podcast eu comentei aqui que a Apple tinha liberado uma atualização do OS X para corrigir um bug de segurança. Então, na sexta, ao longo do dia, apareceu a informação de que esse bug era o mesmo que ela corrigiu no iOS 9.3.5 e que dava acesso total ao iPhone de quem sofresse o ataque. Por coincidência, na sexta-feira vazou um documento do grupo responsável pela exploração dessa brecha, e esse documento mostra que eles cobravam $500 mil para fechar um contrato de serviço e depois a partir de $650 mil para espiar 10 iPhones e aparelhos Android com a tecnologia deles. Agora deixa eu comentar rapidinho sobre uma coisa curiosa que o Netflix fez na sexta-feira para ajudar a promover a estreia da temporada nova da série Narcos. O que eles fizeram foi, basicamente, comprar as capas de alguns dos principais jornais do país, tipo a Folha, o Estadão e o Zero Hora, e ao invés das notícias normais do dia, as capas mostravam matérias sobre o Pablo Escobar. Para não causar nenhuma confusão, as capas tinham um aviso de que aquilo era, na verdade, uma propaganda, mas a brincadeira ficou divertida e tem umas fotos aqui na descrição do episódio e no loopmatinal.com, se você quiser ver. E ainda sobre o mercado de streaming de vídeos, o YouTube tem causado uma certa polêmica com a decisão de impedir que alguns vídeos de youtubers famosos possam ser monetizados. O que o YouTube alega é que, no final das contas, eles estão só colocando em prática uma regra que sempre existiu, que não habilita publicidade para vídeos com xingamentos, violências e outro tipo de material controverso. E com isso tem muito youtuber bravo, porque não vai mais conseguir ganhar dinheiro com o canal, além de estar alegando censura por parte do site. Em resposta a isso, o YouTube disse que quem se sentir prejudicado pelas decisões vai poder entrar com um pedido de recurso, mas que no final das contas quem desrespeitar as regras que eles sempre tiveram não vai mais poder ganhar dinheiro por lá. E falando em anunciantes, na sexta-feira o Twitter divulgou que vai começar a abrir mais o Periscope para publicidade e vai estrear um novo formato de propagandas em vídeo que vai poder ser exibido antes de uma transmissão. Essa notícia vem pouco tempo depois do Twitter ter anunciado que vai começar a dividir os lucros de publicidade veiculada em vídeos dentro da plataforma, o que mostra que eles também estão querendo entrar de vez na briga do mercado de vídeos, a exemplo do que o Facebook, o Periscope e o Instagram já vem fazendo. Agora o assunto é o Pokémon GO e a atualização que a Niantic anunciou que está preparando, que vai trazer um recurso chamado Buddy Pokémon. Essencialmente, esse recurso vai permitir que o jogador escolha os Pokémons que ele já tem para virar uma espécie de melhor amigo do avatar dele, e aí com o passar do tempo esse Pokémon vai liberar de pouquinho em pouquinho algumas recompensas exclusivas. A Niantic não deu um prazo para que esse update seja liberado pra galera, então o negócio é esperar para ver quando que ele vai chegar e torcer para ela não ter divulgado isso na sexta-feira só para tentar fazer um barulho enquanto ela ainda desenvolve o recurso.
Quem escuta o Loop Matinal todo dia deve se lembrar que a Didi Chuxing comprou as operações do Uber lá na China, no negócio que estabeleceu a Didi como líder do mercado chinês por aplicativos e que em troca deu pro Uber o direito a uma porcentagem na participação dos lucros por lá. E eis que na sexta-feira pintou a informação de que as autoridades chinesas vão abrir uma investigação a respeito desse acordo, sob suspeita de que a Didi tentou enganar o governo fingindo que o Uber valia menos do que ele vale. O que rola é o seguinte, lá na China tem uma regra que define que a partir de um certo valor de faturamento, toda negociação desse tipo tem que passar por uma comissão julgadora. Na época de divulgar esse acordo, a Didi falou que o faturamento do Uber lá na China ficava abaixo desse valor, mas eles usaram um método de cálculo meio controverso na hora de avaliar a empresa. Por causa disso, a luz de alerta acendeu lá no órgão que regulamenta a concorrência no país, e agora eles disseram que vão analisar toda a negociação para só depois dizer se vão ou não permitir que essa aquisição de fato aconteça. No final da semana passada, o New York Times publicou uma matéria dizendo que o Google, na verdade a Alphabet, né? Então a Alphabet, a Amazon, o Facebook, a IBM e a Microsoft têm feito reuniões frequentes para desenvolver uma espécie de código de ética para a utilização de inteligência artificial. Segundo a matéria, as discussões nesses encontros vêm abordando temas como, por exemplo, o impacto da inteligência artificial no mercado de transportes, mercado de trabalho, até em táticas de guerra, numa tentativa de separar até onde as empresas podem ir e ainda fazer com que a inteligência artificial seja usada para o bem. Além disso, de acordo com o Times, a criação desse grupo tem um papel estratégico importante, que é se antecipar aos governos e outros órgãos regulatórios e não deixar que eles resolvam regulamentar a inteligência artificial, o que eu sei que não preciso nem explicar porque que seria uma má ideia, né? E agora o assunto é a Apple, que por um descuido da Beats teve mais uma surpresa do evento de quarta-feira divulgada antes da hora. Isso porque no final da semana passada, alguns sites receberam um e-mail da Beats dizendo que no dia 7 novos fones da marca vão ser anunciados durante o evento, e esses sites publicaram o e-mail e receberam depois um pedido da Apple de tirar aquilo do ar porque era uma informação confidencial. Bom, ainda sobre a Apple, a Irlanda confirmou no final da semana passada que vai mesmo entrar com recurso contra a decisão da Comissão Europeia, que quer obrigar a Apple a pagar 13 bilhões de euros para a própria Irlanda. Essencialmente, a Irlanda defende que não quer esse dinheiro, que a Apple não deve 13 bilhões para ela coisa nenhuma, porque quem fez o acordo com a Apple foi ela, isso antes até da formação da União Europeia, então a Comissão Europeia não tem nada a ver com o assunto. E fechando a parte sobre a Apple, o BuzzFeed divulgou na sexta-feira uma carta que a Samsung enviou para a Suprema Corte dos Estados Unidos, dizendo que caso a Apple saia vitoriosa no processo de quebra de patentes, isso pode promover um abuso do sistema, o que seria um risco para a inovação do mercado como um todo. Para quem está na dúvida, esse é ainda aquele mesmo caso que já vem se arrastando desde 2011 e que está remarcado para ser retomado, tomara que pela última vez, no dia 11 de outubro. E falando na Samsung, na sexta-feira a empresa anunciou um recall dos aparelhos Galaxy Note 7 depois dos 35 casos de explosões da bateria que aconteceram ao redor do mundo. Numa carta anunciando o recolhimento, a Samsung falou que vai substituir gratuitamente os aparelhos nos mercados onde o Galaxy Note tenha sido lançado oficialmente, o que deixou uma certa dúvida em relação a quem comprou o Note 7 lá fora e veio com ele para o Brasil, por exemplo. A gente perguntou para a Samsung o que vai acontecer em casos assim e eu conto a resposta para vocês quando ela vier. De qualquer forma, com esse recall, as operadoras ao redor do mundo também estão anunciando que vão suspender as vendas do aparelho, e enquanto isso aqui no Brasil, o lançamento do Galaxy Note 7 foi adiado de novo, dessa vez por um período indeterminado. E por último, eu vou falar sobre a empresa brasileira Quantum, que apresentou no final da semana passada o smartphone Quantum Fly. Ele vai chegar com uma tela Full HD de 5,2 polegadas, 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento, expansível para até 128, leitor de impressão digital, bateria de 3.000 mAh, um processador Deca-Core e câmeras de 16 megapixels atrás e 8 na frente. O Quantum Fly começou a ser vendido no site da empresa no final da semana passada, custando a partir de R$ 1.300, mas o primeiro lote se esgotou meio rápido. De qualquer forma, caso você tenha interesse pelo aparelho, passa aqui na descrição do episódio e pega o link pro vídeo que o Fogaça aqui do Loop fez lá no evento de lançamento, que dá pra ver legal o visual e o acabamento do telefone. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Vendido lá no site da empresa no final da semana passada, custando a partir de R$ 1.300. Num negócio que estabeleceu a Didi como líder de mercado no chinês. As capas mostraram matéria sobre o Paulo Escobar.